Bom dia, senhores, bom dia, senhoras gloriosas que sempre estão ligados aqui no canal Glorioso. Sou eu, Daniel Nogueira, de volta aqui, gente. Sei que depois aí de ter começado, né, o Mundial de Clubes, novamente dei uma sumida aqui, não fiz sequer conteúdo aí durante a Copa do Mundo de Clubes, mas sempre pela mesma história, né? Trabalho, rotina, filho e tudo mais. A gente vai tentando encaixar aqui o canal na nossa rotina para não deixar de fazer nenhum conteúdo aqui sobre o Botafogo para vocês. Gente, desculpa, tá? Por esse cenário, não cenário, né? Cenário virtual, um pouco estranho, tá um pouco confuso, mas é o que tem hoje. E quero trazer hoje um vídeo aqui sobre a possível contratação, né? Tá quase tudo encaminhado para o Botafogo fazer uma reposição muito à altura do que saiu, tá? E assim, fico bastante feliz, muita gente falando aí sobre preocupação financeira, enfim, coisas que não me pegam mais, gente. Não me pegam mais nesse novo Botafogo. E muita coisa aconteceu desde o Mundial de Clubes, né? Chegada aí de jogadores interessantes, Álvaro Montoro, que eu já tinha falado aqui, Arthur Cabral, chegou a questão, o Turco Corrêa também, chegou o Jordan Barreira, e principalmente chegou também o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, que aparentemente, pelo menos nos dois primeiros jogos, dá para ver que tem uma visão completamente diferente do que a gente estava tendo, que era o Renato Paiva, né? Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre nada disso, é sobre a saída do Gregory. Infelizmente, o nosso Pitbull, saiu de fato do Botafogo, uma novela que já estava se reverberando aí, pelo menos desde o final do ano passado, começo desse ano, quando surgiu ali a saída do Arthur Jorge para o time lá do Catar, sei lá, das plantas. E o Arthur Jorge fez diversas tentativas, o time dele, né? Fez diversas tentativas para tentar levar o Gregory, mas sempre esbarrando na vontade do jogador e principalmente na vontade do Botafogo também, que inclusive esse ano renovou o vínculo do Gregory, fazendo com que a multa ficasse um pouco maior, o vínculo maior também, uma compensação financeira aí para o Gregory ganhar um pouco mais, mas não teve jeito, né? Na cláusula lá tinha que, se o clube interessado pagasse a multa de forma integral, né, da sua totalidade, levaria o Gregory independentemente da vontade do Botafogo. E foi isso que aconteceu. Depois do Mundial de Clubes, o time lá do Arthur Jorge novamente fez uma investida no Gregory e dessa vez realmente Gregory já foi de arrasta, já se despediu do Botafogo no último jogo, inclusive não atuou de forma titular, né? Entrou no segundo tempo, ficou ali no banco. Quem entrou no lugar dele foi o Alan. Inclusive, eu acho que o Alan tem potencial para poder substituir à altura também o Gregory, mas o Botafogo rapidamente já foi ao mercado, rapidamente encaminha a contratação aí de Danilo, que estava no Nottingham Forest, que é ex-Palmeiras, cria lá de Palmeiras, tá? E assim, é uma reposição à altura, gente. A muito altura, tá? Danilo, nos anos aí entre 2020 e 2022, foi um dos responsáveis pelos títulos também do Palmeiras, tá? Como eu falei, ele é cria lá do Palmeiras, ele subiu lá e teve duas baitas temporadas e logo foi vendido para o Nottingham Forest. Inclusive, teve uma galera que pedia muito Danilo na seleção brasileira pelo nível dos jogos que ele estava tendo lá. Só que na última temporada, Danilo não teve muita oportunidade e ele estava querendo voltar para o Brasil, mas não era para o Botafogo, era para o Palmeiras. Ele queria do Palmeiras, então obviamente ele queria voltar para o Palmeiras. Só que a diretoria do Palmeiras não fez um mísero esforço para contar com Danilo para essa temporada. E o Botafogo, aproveitando aí a oportunidade do mercado,
com a saída do Gregory, foi com força máxima para contratar Danilo e, pelo que tudo indica, está quase tudo sacramentado e tivemos uma ajuda do nosso técnico, né? David Ancelotti, pelo que soltaram aí nas notícias, tá? Do GE, enfim, ligou para Danilo e essa ligação foi determinante para que o jogador aceitasse a proposta do Botafogo, que vai investir, desembolsar cerca de 22 milhões de euros para a contratação. Seria basicamente o mesmo valor que o Botafogo chegou a investir no Wendel, só que teve todo aquele imbróglio que o Wendel não conseguiu vir para o Botafogo pela questão lá da Rússia, enfim, questões burocráticas. E o Wendel não conseguiu vir, o Botafogo meio que transferiu, né, o que ia gastar no Wendel para o que ia gastar no Danilo. Então são 22 milhões de euros, né, para um jogador que hoje tem 24 anos, é muito jovem, tem potencial de venda, sim. Teve muita gente que falou, mas pô, um volante, não tem como vender por esse preço, sim, gente. A gente está falando de uma SAF, Botafogo hoje é uma SAF, Botafogo é um negócio de fato. Muita gente achava, por exemplo, que o valor investido no Jair, ninguém pagaria nem a mesma coisa que o Botafogo comprou o Jair. E não foi isso que aconteceu. O Botafogo, depois de ter comprado o Jair, em 6 meses já vendeu para o próprio Nottingham Forest. Então, assim, é uma baita contratação, repõe a altura. Eu acho que, infelizmente, tá? Isso eu falo com muita dor no coração, porque eu gosto muito do futebol do Alan, mas Danilo chega para realmente ocupar a posição que o Gregory deixou vaga. Danilo chega para ser titular, chega para ser um dos líderes da equipe, com uma experiência de já ter jogado no futebol brasileiro pelo Palmeiras, por ter conquistado títulos, né, brasileiro, Libertadores também, e principalmente por essa experiência recente no futebol inglês, que é muito disputado, né, gente? A gente vê todos os jogadores que vêm da Europa, principalmente do futebol inglês, que vêm para o Brasil, acabam se sobressaindo com muita facilidade, e não tenho dúvidas que o Danilo será uma dessas, não raridade, né, mas uma desses jogadores que acabam se destacando com muita facilidade. E eu falei sobre a ligação, e essa ligação ela pode ter diversos fatores, né? Uma porque o David Ancelotti, ele é filho do Ancelotti, então talvez ele tenha conversado sobre a possibilidade de ir para uma seleção brasileira, projeção de futuro, o que no Botafogo hoje daria mais visibilidade para ele, né? E outra também que é o projeto, né, gente? O Danilo não estava tendo muito espaço lá no Nottingham Forest, aqui no Botafogo ele chega para ser titular, e pelo que li, pelo que saiu, não há nenhuma ligação, pelo menos nessa negociação, que ligue Danilo, por exemplo, a uma ida para o Lyon. Não há. São 5 anos de contrato totalmente favoráveis ao Botafogo. Inclusive, acredito que isso vai ser mais corriqueiro. Contratações somente para o Botafogo sem que tenha necessidade de uma ida, igual aconteceu, por exemplo, com o Amada, como aconteceu com outros jogadores que tinham uma cláusula de vinda para o Botafogo e depois uma ida para o Lyon, né? Mas é isso, reposição à altura do Botafogo, fiquei muito feliz com essa uma contratação que realmente faz sentido para o Botafogo hoje, faz sentido para a janela, faz sentido para repor, principalmente porque perdemos um pilar desse time do Botafogo, né? Desse Botafogo aí. Agora esperar, dizem que ele chega até domingo para fazer os testes físicos, para ver se está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, no domingo mesmo ele já assina contato com o Botafogo e na segunda-feira já vai estar disponível para o David aproveitá-lo da melhor maneira possível. Mas é isso, família. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante. E